Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos, então, para o último colóquio desse ciclo de colóquios da Coordenação de Astronomia e Astrofísica aqui do AN, em 2019. E é com muito prazer que nós temos hoje a presença do Dr. Francisco Maia, que é do Instituto de Física da UFRJ. O Dr. Francisco Maia, ele possui doutorado em Física pela UFMG. Ele fez pós-doutorado tanto no IAG, mesmo? IAG, como no Instituto de Planetologia e de Astrofísica de Grenoble, na França. Esse ano, então, ele se tornou professor adjunto do IF, né, da UFRJ, e o trabalho dele é principalmente na caracterização de aglomerados jovens, tanto na galáxia quanto nas nuvens de Magalhães, e o estudo da dinâmica evolutiva desses aglomerados. E é isso que ele vai falar um pouco hoje para a gente. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Então, basicamente... voltou. Todo o meu objetivo de pesquisa são os aglomerados de estrelas. E a parte interessante é que eles não são interessantes somente em si mesmos, né, como um grupo compacto de estrelas que vai ter as propriedades, as características evolutivas, ele vai perder estrelas, enfim, tem todo o processo de formação, mas eles também são muito eficientes como sondas das propriedades galácticas. E essa é uma das características talvez mais importantes dos aglomerados, é que eles são aí umas relíquias, uns fósseis que guardam informação sobre os locais da galáxia ali, onde ele viveu, onde ele se formou. Então a gente pode usar eles como sondas das propriedades da galáxia. É isso que eu vou fazer. Eu vou apresentar dois casos aqui das nuvens de Magalhães do complexo de formação estelar em signos, que são meus temas de pesquisa mais ativos no momento. Então, para baixo. Então, eu vou falar um pouquinho aí do básico de aglomerados de estrela. Eu vou mostrar um pouquinho as ferramentas que eu uso para extrair informação deles, né, como a gente extrai informação dos aglomerados, e depois vou ligar essas informações com os dois casos específicos que eu vou mostrar, que é a nuvem de Magalhães, que é o processo de acreção das nuvens de Magalhães pela Via Láctea. A gente está tentando entender como isso ocorre, e tentar desvendar aí o histórico de formação estelar nessa região, uma região de Signos, que é uma região bem jovem. Então, aí, a primeira coisa que a gente tem de entender, possivelmente tem gente aqui na sala que sabe disso com mais propriedade que eu, o processo de formação estelar. Normalmente, você tem uma nuvem molecular gigante, que a turbulência cria uma estrutura de clumps, grumos ali. Isso ainda é gás, ok? É gás denso, mas ainda é gás. Na presença de alguma perturbação externa ali, tem algum evento que causa aí essa região... ela começa a se contrair. A nuvem inteira começa a se contrair, mas hierarquicamente, cada um dos grumos também começa a se contrair. Esse processo de contração ele é hierárquico, ele ocorre em vários níveis, ok? Então, nas partes aí, nos grumos mais densos, você vai ser que esse gás vai atingir aí a densidade crítica e vai começar a formar a estrela. Okay? Isso vai acontecer primeiro num clump, em outro. E se a nuvem é muito densa, se isso é a densidade, a estrutura de clumps aqui ela é bem densa, eventualmente eles vão começar a se fundir aqui, vão haver mergers. E conforme o processo continua, a fusão desses mergers causa um ambiente propício, turbulência adicional, onda de choque adicional, causa um ambiente propício para a formação de outras estrelas dentro de cada clump. Okay? Então você começa a ter esse processo de formação estelar. Opa, volta, pronto, ok? Como essas estrelas dentro de cada clump aqui, elas estão competindo por gás, ok? Então elas estão acretando o gás do clump, e aí é um processo competitivo, as maiores aqui talvez vão conseguir pegar mais massa do que as menores, e se isso é denso o suficiente, a interação de N-corpos começa a ficar importante, você vai ter aí choque, você vai ter estrelas sendo ejetadas. Então, por exemplo, se uma dessas estrelas caiu fora aqui, ela foi ejetada aqui por causa de um encontro com uma vizinha, ela para de acretar. O crucial nessa parte é que todas elas estão competindo por gás. Todas elas estão pegando gás, estão crescendo ali. Okay? E
essa parte, essa transição de clumps para estrela, a competição por gás, quanto de cada gás cada estrela vai receber, aí está talvez o cerne aí da função de massa inicial, ó, IMF, que a gente chama em inglês. Que significa o seguinte, quantas estrelas a gente forma de cada massa? Quando a nuvem molecular contrai ali e forma uma população estelar jovem, quantas estrelas de uma massa solar, de 20 massas solares, de meia massa solar? Isso é a IMF, ela vai te dizer a proporção de estrelas que são formadas de cada massa. Okay? E aí, ela está aqui, em algum lugar aqui, a IMF está agindo para controlar a proporção de estrelas de cada massa que vai ser formada. O que é crucial é que, uma vez que começa a ter o feedback aí da formação estelar, no momento que a primeira estrela fica pronta, começa a ejetar jatos bipolares, vento estelar, acabou. Acabou porque ela dispersa todo o gás, e aí quem tinha gás tinha, quem não tinha, perdeu. Então, nesse ponto aqui, ele ocorre tipicamente entre 3 e 4 milhões de anos, que é aí quando as primeiras estrelas mais massivas, tipo B, talvez, ela acaba ali a formação estelar dela, ela cria a fotosfera, ela tem vento suficiente para dispersar a nuvem inteira e acabar com isso. Okay? Esse processo é hierárquico também. Dentro de uma mesma nuvem, esse processo vai acontecer em vários lugares. Ele vai voltar. Pronto. Esse processo é hierárquico. Então, esse é um cluster que se formou, mas essa nuvem, uma nuvem é grande o suficiente para formar aí dezenas de clusters. Okay? Então, isso a gente está vendo um zoomzinho em um cluster, mas se você fizesse um zoom out, você ia ver esse processo repetido em uma escala maior. Okay? Então, certo. Bom, tá aí, eu não queria botar uma parede de texto, mas tudo que eu falei essencialmente está resumido aqui, que a definição aí de um sistema estelar, né, de um cluster, é um grupo de estrelas que nasceu de uma nuvem molecular gigante comum, de um colapso comum de uma nuvem, e que, por isso, eles compartilham composição química, distância e extinção nem tanto. A extinção pode variar, mas principalmente composição química e distância. E aí, o que eu falei, você pode nascer vários clusters aí da mesma nuvem, em aglomerados que são extremamente massivos, você pode ter uma segunda era de geração de estrelas. Isso vai acontecer porque, por exemplo, se tiver massa suficiente estelar aqui, essa massa de gás que foi expulsa pelo feedback, depois de alguns milhões de anos, ela volta e cai no centro do cluster de novo e forma uma segunda geração. Mas isso só em coisas tipo 10 a 6 massas solares, clusters muito massivos como os globulares, ok? Aí você vai ter uma segunda população, uma segunda geração de estrelas que vai ter uma composição química diferente. E ela vai ser enriquecida. Ok? O que a gente interessa muito das pessoas que estudam clusters é essa parte aqui. No fim, vai sobrar um cluster ou não vai? Na hora que você expulsa o gás ali do meio onde ele foi formado, fica só as estrelas, você tem potencial, você tem força gravitacional suficiente para mantê-las coesas, porque quando o gás está ali dentro, ele contribui para o potencial gravitacional. A massa de gás ajuda a manter todo mundo junto. Uma vez que a primeira estrela forma e expulsa o gás, muitas vezes isso é fatal. Okay? O cluster não sobrevive. Aí, depois que o gás sai, alguns milhões de anos, o cluster vai expandindo, as estrelas espalham tudo. E forma aí uma associação unbound, aí, que em poucos milhões de anos vai dissolver no campo galáctico. E assim que forma a população estelar da galáxia, ok? Ok. Então, depois, se ele sobreviver, a dinâmica interna dele e a força de maré da galáxia vai eventualmente dissolver eles em alguns bilhões de anos. Então, ou ele sobrevive alguns milhões de anos até expulsar o gás e ele morre, ou se ele sobreviver a essa parte, ele vai sobreviver por mais alguns bilhões de anos até a galáxia desmembrar ele inteiro. Beleza. Vamos adiante. Como a gente extrai informação de um cluster? Então aqui tem um cluster, esse SL897, que observamos com SOAR. E a primeira coisa que a gente tem que levar em conta, do ponto de vista observacional, é a completeza. Se a gente joga estrelas artificiais aí e tenta recuperar elas, que é um processo que a gente chama de Artificial Star Simulation, né? A gente determina a PSF aqui dessa imagem, usa essa PSF para construir uma estrela artificial e joga ela na imagem. Faz a fotometria e tenta recuperá-la de novo. Se a gente pode construir um mapa desse, a gente faz isso ao longo da imagem inteira, com estrelas de
brilhos diferentes. Fraquinha, brilhante, enfim. E a gente vê que aqui, por exemplo, para a magnitude 22 na banda I, a gente tem esse mapa aqui. Você vê que, no geral, aqui 84% das estrelas com magnitude 22 são recuperadas. Então a completeza está perto de 1 aqui. Mais perto, no meio do cluster aqui, a completeza vai lá embaixo. Se você jogar uma estrela de magnitude 22 aqui no meio, você dificilmente recupera ela. Então esse é o primeiro problema que a gente tem que ter, é ter um mapa de completeza espacialmente resolvido do cluster. Porque senão tudo que você vai dizer de função de massa, quantas estrelas... Bom, se você não tem certeza se você consegue recuperar uma estrela de I igual a 22, essas estrelas estão lá no pé da função de massa. Você tem que ser capaz de levar em conta que está faltando por causa de um bias observacional e não porque o cluster não tem estrelas de baixa massa. Okay? Então esse é o primeiro passo. Isso não é difícil de se fazer, mas toma muito tempo computacional para se fazer. É fácil do ponto de vista científico, físico, mas você tem que colocar um número gigante, você não pode sobrecarregar a imagem de estrelas, você tem que ir colocando pouco a pouco. Então você tem que fazer isso várias vezes, cada hora, as estrelas numa região diferente da imagem, várias magnitudes diferentes. Então, basicamente, para cada uma imagem que a gente tem que criar 100 dela artificialmente para gerar aí um mapa de completeza. Então dá bastante trabalho para o computador. Enfim, mas ele é feito para isso. A segunda parte é a gente extrair informação. Como a gente vai tirar informação sobre a estrutura dos clusters. Primeira parte, a gente tem que localizar eles. Okay? Então, às vezes a gente já sabe onde eles estão, às vezes você está estudando um cluster específico, você já sabe que ele está lá. Outras vezes você está fazendo um survey numa região e você quer saber se tem um cluster ali ou não. Então, para a gente buscar ele, tem duas maneiras, tem mais de duas, mas assim, tipicamente se usa duas maneiras, que é um mapa de brilho. Então aqui você está vendo o brilho acumulado de todas as estrelas aí ao longo, dentro de um certo kernel, ao longo da imagem. Aí você vê aqui onde está mais escuro é onde tem um brilho superficial grande. Isso condiz com a posição de alguns clusters, okay? Mas não de todos. Tem lugares aqui, por exemplo, que tem um brilho superficial gigante aqui e não é nenhum cluster catalogado. Então isso é de uma campanha que a gente fez eu vou falar dela mais tarde, em Cygnus, onde possivelmente a gente está vendo aqui uma estrutura em anel esquisita, enfim, isso é uma região de formação estelar, e o melhor estudo que tinha sido feito nessa região foi com 2MASS. Então a gente fez um survey nessa região e a gente acabou encontrando muito mais do que o 2MASS mostra. Então, a primeira parte é essa, de localizar os clusters. Então isso a gente pode fazer usando tanto o mapa de brilho, como aqui um mapa de densidade. Isso aqui é mais simples, você conta o número de estrelas dentro de um certo kernel. Okay? E aí é crucial você saber o tamanho certo do kernel, porque se você conta o número de estrelas num kernel muito grande, e o cluster é pequenininho, você pode passar por cima dele e nem ver ele. Okay? E por outro lado, se seu kernel é muito pequenininho, qualquer coisa que às vezes é campo, 3, 4, 5, 6 estrelas juntas, você vai ver um pico de densidade ali. Então o tamanho do kernel é algo que é meio crítico, mas vocês podem ver aqui que passando um kernel... aqui a gente usou um kernel adaptativo, que o tamanho dele cresce ou diminui de acordo com o número de vizinhos próximos. E, de novo, você consegue ver aí vários pontos pretos aí, onde a densidade estelar é alta, que são clusters já catalogados. Em alguns casos tem os pontos aí que não são catalogados, que, como eu disse, quando você está fazendo um survey e você está observando dados que você espera que sejam mais profundos do que já existe, a possibilidade de você achar clusters novos numa região de formação estelar é grande. Okay? Certo. A próxima parte é, ok, achei o cluster. O que eu posso dizer sobre a estrutura dele? Tem várias maneiras que a gente usa atualmente. Normalmente, existem algumas funções analíticas que descrevem como que a densidade de estrelas vai do centro do cluster para as beiradas, a densidade vai diminuindo. Você espera que tenha um bolo de estrelas lá no meio do cluster, aqui, por exemplo, a densidade de estrelas é alta, e aqui embaixo é menor. Tem várias funções analíticas que você pode usar para descrever esse perfil. Aqui eu estou mostrando um ajuste de uma função, que é a função de King, especificamente. E aqui sobre contagens de estrela, e aqui brilho superficial. E claro, eu estou mostrando para vocês o mesmo cluster, e os parâmetros são bem parecidos, raio do core e raio de maré do cluster. Mas eu fiz de propósito, nem sempre dá certo. Okay? E eu vou explicar por quê.
isso tem a ver com as estrelas artificiais, com a completeza. Quando você está contando estrelas, você sofre problema de incompleteza. Esses pontos abertos aqui seriam o perfil de um aglomerado se você não tivesse levado em conta a completeza. Quando eu faço a correção para considerar que lá no meio você está perdendo mais estrelas do que na beirada, simplesmente porque elas estão muito juntas ali com as outras, você não consegue recuperar elas. Você vê que a correção é cada vez maior quanto mais para perto do centro do cluster você faz. Então, vai haver casos que você vai determinar a estrutura dele usando contagem de estrela e brilho superficial e vai dar valores diferentes. Okay? Aqui você está medindo a magnitude como o brilho das estrelas, ao invés do número de estrelas, aqui é o brilho. Como o brilho se distribui do centro para as beiradas do cluster. Okay? E naturalmente, volta. Quando você faz um mapa de brilho, ele é naturalmente imune à completeza. Porque se você vai na sua imagem, faz uma abertura gigante lá no meio do teu cluster e integra todo o brilho que está vindo dali, estrela sendo fraca, ela tendo sido resolvida ou não, o brilho dela vai estar na imagem. Então quando você usa essa ferramenta, ela é naturalmente mais robusta com relação à completeza. Você não precisa fazer correções aqui. Mas ela é muito mais difícil para você estender o perfil até regiões mais distantes do aglomerado. E a consequência é que seu raio de maré do aglomerado vai ficar muito incerto quando você usa esse método, tipicamente. Mas isso ainda é contagem de estrelas, isso a gente ainda estava binando. A gente pega anéis e vai contando o número de estrelas ou integrando a luz dentro de anéis. Então isso envolve aí um bin. Você tem que escolher um tamanho de bin aqui para cada um desses pontos, né, representam o brilho ou o número de estrelas dentro de um bin. Se você quer fazer algo mais sofisticado, isso a gente começou a fazer agora aqui com um aluno de doutorado lá na USP, a gente começou a usar aí uma Markov Chain Monte Carlo e a gente usa cada estrela disponível no cluster como se fosse um ponto de densidade. Em outras palavras, a gente vai em cada estrela e vê qual que é a densidade em torno daquela estrela. Okay? E aí você pensa, poxa, isso também envolve um bin, né? Tem que escolher qual o tamanho ali que você vai olhar 1 arco-segundo, 2, 3, 5 arco-segundos, enfim, você nunca está livre do bin, okay? Não importa quão sofisticada é a sua ferramenta. Então, claro, a gente também aqui usou um kernel adaptativo que ele cresce ou diminui dependendo do número de vizinhos que tem ali em torno de cada estrela. E a gente consegue aí esse perfil super legal que tem aí. O número de pontos aqui é o número de estrelas do cluster, ok? E aí a gente usa um Markov Chain para determinar cada um dos parâmetros, raio de maré, raio do core, tudo a mesma coisa. No fim, é só uma ferramenta um pouco mais sofisticada para fazer a mesma coisa. Está na moda agora. Enfim, uma outra coisa que a gente pode verificar é o grau de subestrutura que tem. Isso é especialmente útil quando você está estudando clusters jovens. Porque quando as estrelas se formam, elas se formam numa estrutura meio filamentar, que é a estrutura da nuvem molecular. Conforme o cluster vai evoluindo dinamicamente, elas vão colidindo, vão centralizando numa coisa mais redonda, mais esférica. Então, quando você constrói essa minimum spanning tree, você consegue, através da posição das estrelas, construir essas árvores e ela vai te dizer o quão filamentar é a estrutura, quão próximo você está das condições iniciais da nuvem ou se ele já evoluiu dinamicamente e ficou redondo. Okay? Então, essa é uma outra ferramenta que a gente pode usar. E, em seguida, a gente tem que lidar com o campo. Okay? Então, isso aqui é um aglomerado também de signos. Isso é um diagrama cor-magnitude em H por J menos H. É uma bagunça, você vê que tem uma sequência aqui do cluster, tem muito campo, isso aqui é possivelmente a galáxia local ali, isso aqui é um campo representativo ao lado do cluster, se a gente faz uma subtração, usa um método estatístico para remover essa população dessa, a gente sobra isso. Então isso é importante, porque a gente depois, quando você quer extrair os parâmetros astrofísicos do cluster, você tem que fitar uma isócrona aqui. E você tem mais segurança fitando uma isócrona depois que você removeu o campo. Eu coloquei limpo aqui, mas vocês estão vendo que não é completamente limpo, né? É um processo estatístico, tem estocasticidade, vai ficar alguns pontos para trás. Mas o crucial é que você consegue ver uma sequência evolutiva muito limpa aqui, onde você tem certeza que, não, isso aqui é o cluster. Okay? E aí você vai seguir e tentar determinar parâmetros astrofísicos fitando uma isócrona. Isso daqui
nessa época ainda estava usando meios mais primitivos de fitar isócrona. Naturalmente, isso tudo começou no olho, né? Você chega ali, vai mudando os parâmetros da isócrona, metalicidade, distância, avermelhamento, até achar uma que ajusta perfeitamente na sequência do aglomerado. Mas hoje em dia isso está super difícil, ok? No próximo slide eu vou falar que os referis estão aceitando cada vez menos e menos e menos e menos um ajuste visual. Eles estão falando, não, você tem que ter uma ferramenta robusta. Enfim, o cara quer um Monte Carlo bayesiano, sei lá o quê. Enfim, vamos chegar lá. Aqui eu estou mostrando um outro caso onde é importante você descontaminar. Aqui são dois clusters na nuvem de Magalhães. E eles estão muito próximos um do outro. Próximos ao ponto de as populações deles se misturam. Então aqui a gente usa esse campo aqui de baixo como se fosse uma amostra do campo. E aí tenta descontaminar aqui os dois. Você consegue ver que você tem o cluster mais jovem, que é esse daqui de cima, você tem a sequência dele aqui, mas pontilhado fraquinho aqui, você vê que tem o resto da sequência do outro aqui, que não conseguiu ser completamente removido. E isso é natural, porque tem algumas estrelas dele que estão aqui também. E elas são diferentes desse campo, que esse campo está aqui embaixo. Então, naturalmente, essas estrelas não foram removidas, mas é normal que elas não fossem mesmo, dadas as condições mais complexas que a gente tem. E aqui o cluster mais velho, você vê que tem um reminiscente aqui, um monte de estrelas brilhantes aqui, que fazem parte do cluster mais jovem, mas que estão aqui também. Então, esse processo de descontaminar pode ficar mais complicado. Mas é importante, assim mesmo, a gente vê que a gente consegue remover a maior parte da contaminação aqui de um cluster no outro, e as sequências ficam razoavelmente limpas. Okay? Bom, o próximo passo que eu ia falar é isso, sobre a determinação dos parâmetros. Extrair, fazer um ajuste de isócrona, são cada vez mais os referis estão requerindo que você tenha uma ferramenta para fazer isso. E é compreensível o motivo. Estou mostrando aqui para vocês, isso aqui é uma análise, é um resultado de uma cadeia de Markov, um MCMC, para esse cluster aqui, L113, na nuvem de Magalhães. E você vê que ele é degenerado, né? Você tem uma solução aqui que é mais provável, mas você tem um pico secundário aqui. E se você faz o teste, você pega os parâmetros desse pico secundário e plota a isócrona aqui, dá em cima, certinho. Então no olho, você plota essa isócrona mais provável ou essa menos provável, você não consegue saber qual é melhor. No olho é impossível, ok? E se você está fazendo esse ajuste no olho e por acaso você tenta esse valor aqui primeiro ao invés do outro, você fica nele. Você chega, opa, achei, ficou perfeito. E fica mesmo. Ok? Então é difícil você ver esses pequenos detalhes aqui, essas pequenas degenerescências que vão ter no ajuste de isócrona, porque é degenerado. E é muito mais o resultado que sai de um ajuste, redução de Qi quadrado, qualquer que seja a ferramenta, tem as suas vantagens. Okay? Então é algo importante também. Isso também é um algoritmo que está sendo implementado, já foi implementado na verdade, para um aluno de doutorado que está seguindo nesse projeto, o Rafael, lá na USP. Ok, adiante. Última ferramenta aqui que eu vou falar, antes de falar, enfim, dos projetos, enfim, é a gente chegar na distribuição de massa, para a gente poder dizer alguma coisa sobre a função de massa inicial, a AMF. Então começa com uma função de luminosidade. Então a gente conta aí as estrelas, a gente sabe o limite de completeza do cluster, porque a gente fez a simulação de estrelas artificiais, então a gente sabe até onde a gente pode ir. A gente sabe quanto que cada um desses bins de luminosidade tem que ser corrigidos, porque dependendo se a estrela for mais tênue, ela vai ser mais incompleta, então a gente tem que fazer uma correção aqui. Isso foi feito nessa função de luminosidade. A gente pega a isócrona tem uma relação massa-luminosidade, e a gente usa para transformar esses bins de luminosidade em bins de massa, que estão aqui embaixo. Okay? Então é isso. Função de luminosidade, corrigida da completeza, mais relação massa-luminosidade da isócrona, você tem aqui uma distribuição de massa agora. Então, aqui nessa distribuição de massa, você pode escolher fitar uma função analítica tem aí agora mais de uma, tem a do Krupa, que é famosa, Chabrier, tem outras também. Várias formas analíticas da função de massa inicial. Aqui eu escolhi essa de Chabrier, que está fitada aqui. Ela tem duas partes, uma parte reta e uma parte que parece uma parábola aqui.
E aí você consegue tirar aqui, por exemplo, essa inclinação aqui, que é para estrelas de uma massa maior que uma massa solar, é a função de inclinação de Salpeter, né? A EMF de Salpeter, menos 2,35. Então aqui deu 2,3, deu menos 2,3, você consegue determinar a massa total do cluster, você consegue ver o pico aqui dessa parábola, que é qual é a massa onde você produziu mais estrelas, e nesse caso é uma massa aqui de 0,25 massa solar, então essa é a massa solar que mais produziu estrelas nesse cluster. Enfim, várias propriedades da função de massa, que supostamente você pode pegar isso e comparar em várias regiões de formação estelar e ver se realmente a natureza forma sempre a mesma proporção de estrelas de baixa massa e de alta massa, o que a gente chama da universalidade da função de massa inicial. Eu tenho buscado isso, e eu vou dizer, é difícil escapar da EMF, é difícil. Em vários lugares, você pode ir em regiões de formações diferentes, você sempre vai vir, esse valor aqui vai ficar muito perto de 0,3, que é a massa estelar mais frequente, a massa estelar que mais forma, e esse expoente aqui, 2,3. É muito difícil escapar disso. Se você levar tudo em consideração, completeza e tudo, é difícil escapar desses valores, ok? Ufa, tá bom. Então agora, deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Vamos ver como a gente consegue aplicar isso para estudar dois casos de interesse. O primeiro é o caso das nuvens de Magalhães. Você vê isso aqui, um mapa óptico da galáxia inteira. Sobreposto aqui tem uma hidrogênio, mapa de H1, que foi feito aqui, vamos lá, para mapear aí toda a estrutura estendida das nuvens de Magalhães. E aí você consegue ver que você tem a grande nuvem, a pequena nuvem, a ponte entre elas, mas você tem essa cauda. Essa cauda, gente, não fica óbvio olhando assim, mas aqui a pequena e a grande nuvem está na frente, como se vocês estivessem na frente aqui. Essa cauda, ela passa por cima e vai lá atrás. Então ela dá a volta na galáxia. Ela vem lá de trás, passa por cima e vem aqui na frente. Ela dá a volta inteira aqui, por cima da galáxia. É uma cauda de hidrogênio, de gás gigantesca, chama Magellanic Stream. E na frente você tem esses clumps de gás aqui, que se chamam de leading arm. Você tenta... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, existem evidências que as duas galáxias, a pequena e a grande nuvem de Magalhães, elas podem ser parte de uma estrutura maior chamada de grupo de Magalhães, okay? Que inclui várias outras galáxias pequenas, que a gente ainda talvez nem tenha descoberto, mas que faz sentido num contexto cosmológico. Se você repara grupos de galáxias muito distantes, vocês vão ver que vão haver uma galáxia maior, tipo a Via Láctea, tipo Andrômeda, que são as duas maiores do nosso grupo local, mas vai haver dezenas de galáxias pequenas em volta ali. E o nosso sistema é anormal, porque a gente não tem dezenas de galáxias pequenas em volta, a gente tem duas, a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Mas tem evidências que não, isso não está muito certo, porque várias outras menores possivelmente já foram engolidas pela nossa galáxia. Drax, Cupitor, Sextan, Ursa Menor, Sagitário, e até um globular cluster, o Palomar 1. Na verdade não é um globular cluster, ele é um core de uma galáxia anã que foi engolida. Então várias dessas que a gente pensa, poxa, cadê as dezenas de galáxias pequenas que deveriam fazer parte do grupo de Magalhães e ser engolido pela Via Láctea? Bom, elas já estão aí dentro, ok? E agora os mapas recentes do DES mostram que aqui na cauda, esse aqui é o Magellanic Stream, né, visto num mapa polar aqui. Tem outras aí, ó, parece que eles estão candidatos que eles descobriram a galáxias super fracas. Okay? Então, parece que a gente só precisa explorar um pouco mais, tanto à frente da órbita das nuvens, quanto atrás da órbita delas, para a gente ver que talvez exista de fato esse grupo de Magalhães. Okay? Então, acho que eu soltei um aqui. Vamos, meu filho. Tá aí. Existem dois modelos competindo aí, principalmente para explicar aí o processo de acreção das nuvens de Magalhães, como o status dela em volta da Via Láctea. Tem o modelo de Beck, esse é um dos primeiros artigos, obviamente já tem artigos mais novos, mas eu peguei os primeiros aqui. Vamos lá. Nesse daqui é um modelo que simula que as duas... A pequena e a grande nuvem estão orbitando a Via Láctea por mais de 10 bilhões de anos. Eles estão numa órbita presa.
e que elas recentemente colidiram e se uniram. Então elas estavam em órbitas independentes. Okay? E a colisão das duas formou a maior parte dessas estruturas de gás. Ok, esse outro modelo diz que não, ao invés disso, a pequena e a grande nuvem, elas já estavam juntas, elas formavam um sistema antigo, que foi recentemente, está chegando na primeira passagem pela Via Láctea. Então elas estão sendo no primeiro processo de acreção, aí, a primeira passagem pela Via Láctea. Okay? E aí, enfim, nesse modelo elas colidiram frontalmente, há 200 milhões de anos atrás, criando a ponte, e as outras estruturas se formaram naturalmente na aproximação delas até a Via Láctea. Recentemente, 2013, tem uma campanha de movimento próprio aí de 3 épocas do Hubble, mostrou que não dá muito certo esse modelo. A órbita dela, o movimento próprio das nuvens de Magalhães, gera uma órbita que tem uma aproximação que é um ângulo muito agudo para formar uma órbita presa. Okay? E, por outro lado, deveria se esperar uma componente estelar lá no Magellanic String, segundo esse modelo, e ninguém nunca achou. Só tem o gás ali, ninguém nunca achou estrelas que se formaram daquele gás. Okay? Então, atualmente, esse é um modelo aí que está sendo mais aceito para explicar aí a situação das nuvens de Magalhães. Então, ele prediz aí que teve episódios de formação estelar, com certos gradientes aí, certos períodos de formação estelar que formaram a ponte. E o stream aquela stream de gás, ele foi arrancado da pequena nuvem de Magalhães, okay? Devido à interação dela com a grande nuvem. E eles conseguem gerar o stream mesmo sem ter a Via Láctea envolvida. Então tudo isso a gente tem que testar, e o nosso objetivo é testar esses gradientes de metalicidade, testar aí se esse Magellanic String, realmente todo o conteúdo dele foi estripado da pequena nuvem de Magalhães. Então esse é um objetivo geral aí desse projeto, desse caso, que é o estudo, de uma maneira geral, da situação das nuvens de Magalhães. Então aqui só para vocês verem essa observação, e esse é aquele modelo de Besla ali, ele consegue explicar, pelo menos de maneira geral, razoavelmente bem as estruturas de maré aí do sistema. Então, em 2015 a gente começou esse projeto Vizcacha, que é para usar o SOAR, exclusivamente o SOAR com o módulo de ótica adaptativa dele, para observar os aglomerados mais externos das nuvens de Magalhães. Por que eles? Eles estando naturalmente nas bordas do sistema, eles são passíveis de sofrer forças de maré extremas. Né, de uma galáxia, quando tem um período de aproximação ali, ele vai sofrer um estresse gravitacional de maré gigante. Então, isso fica gravado ali na estrutura do aglomerado. A gente vê que ele tem realmente um corte no raio de maré. Cada vez que ele passa por um estresse violento gravitacional, o raio de maré dele é drasticamente reduzido. A gente consegue perceber isso nos parâmetros estruturais. Okay? Então, aqui tem alguns dos objetivos desse projeto. Caracterizar essa parte externa das nuvens de Magalhães. Isso é interessante porque as partes externas das nuvens de Magalhães, elas não estão na maioria dos surveys. A maioria dos surveys eles estão preocupados com o núcleo ali, a barra das nuvens e a ponte. Essa região externa estendida, pouquíssimos surveys, praticamente só os All Sky cobrem isso. Então, isso tem um pouco de trabalho inédito ali. Cada cluster que a gente vê é a primeira vez que alguém está vendo ele. Okay? Então, enfim, a gente vai tentar ver a estrutura 3D, ver a evolução dinâmica e a dissolução dos aglomerados e usar essa informação para tentar validar aí esse modelo da nuvem de Magalhães. Daí, esses aqui são os principais participantes. Tem meu ex-orientador de doutorado, João Francisco, Leandro Kerber lá na Bahia, em Ilhéus, Bruno Dias, que está no ESO, Bica, que já aposentou, mas ele ainda trabalha, por incrível que pareça. Tá aqui, desde o início do projeto a gente já conseguiu mais 300 horas aí de telescópio, a gente observou mais ou menos 150 clusters, aqui, você vê que eles estão todos mais nas bordas aí das nuvens de Magalhães. E, bom, por que a gente usar o SOAR? Bom, você podia falar, bom, é porque é o único que a gente tem, né, no momento, não tem outro. Não, mas realmente o SOAR é muito competitivo para esse tipo de estudo, ok? Não é só porque é o único que a gente tem.
ele é extremamente competitivo. Os aglomerados da nuvem de Magalhães, por causa da distância, eles são muito pequenos. O tamanho angular deles no céu é pequeno. E cabe no chip do SOAR, que é um chip pequeno. Então ele cabe inteiramente na imagem, ainda sobra um pouco de céu. E por causa da ótica adaptativa, isso faz muita diferença para a gente conseguir ver o centro aqui. A gente conseguir pegar as estrelas bem ali no crowded, no meio ali. Isso faz bastante diferença para a gente. Então isso é uma imagem aí de um NGC 2298. Isso não é um cluster da nossa amostra, isso é nosso campo de padrão. Então, a gente consegue ir aí a magnitude 24 com precisão de 0,1, que é melhor do que a maioria de outros, melhor do que a maioria dos ground-based surveys. Então aqui tem a imagem de alguns, não dá para ficar muito legal por causa do contraste, talvez, mas tem vários tipos de aglomerado, tem uns que você não consegue nem ver, tem uns que são grandes, pequenos, todo tipo. Okay? Então aqui uma comparação, esse é um instrumento que tinha anteriormente ao módulo de ótica adaptativa, era o SOI, que é um imageador sem ótica adaptativa. Isso é o VMC, né, que é do Vista. Então a gente tem uma resolução espacial que é mais ou menos 5 vezes melhor do que a do Vista. E a gente vai ver que a gente vai mais de 2 magnitudes mais profundo também, que é importante aqui. Então esse é um cluster, eu acho que é HW20, esse cara aqui, não dá para ver direito, mas as estrelinhas estão bem no meio aqui. E esse é o diagrama cor-magnitude do Vista, do VMC, do Vista, e esse é o nosso. Então a gente consegue realmente fazer uma diferença aí, ok? Principalmente na questão de massa, né? Quando pegar o conteúdo de massa mais tênue, né? As massas menores aí, as estrelas mais tênues. Bom, o que a gente já conseguiu até agora? Então, a gente fazendo análise das estruturas desses aglomerados, a gente já viu que esses aglomerados vermelhinhos aqui e esses amarelinhos aqui, com relação aos parâmetros estruturais, a gente viu que eles são, em média, bem maiores do que esses aqui. E repara que a pequena nuvem está aqui, está para o lado de cá. Essa é a grande nuvem, a pequena nuvem está para o lado de cá. Então a gente já consegue ver aí um trend que esses caras eles foram inflados, eles estão com uma estrutura estelar que ela é mais inflada com relação aos outros que estão do lado de lá, né, na parte oposta ali. Isso tem a ver com os estresses gravitacionais que eles sofrem aí, ao longo da vida deles. A gente viu que essas forças de maré, as forças internas e as forças de maré, elas afetam aí os clusters de maneiras diferentes. A gente está aqui, o João, a gente já está a ponto de publicar esse artigo com essa análise de estrutura aqui. Parece haver uma estrutura de anel aqui em torno da grande nuvem. De fato, isso é uma das consequências da colisão frontal entre a pequena e a grande nuvem, conforme foi prevista pelo modelo. E a gente viu que se tivesse essa colisão frontal, ia gerar de fato uma estrutura de anel em torno aqui. E a gente conseguiu mais ou menos delinear essa estrutura de anel aqui em volta. O que a gente tem que ver é se os gradientes de idade, de metalicidade, são os mesmos previstos pelo modelo de Beslan. Então, por enquanto, a gente está na análise estrutural, mas a análise estrutural já tem resultados interessantes. A gente viu que os clusters lá perto da parte central na barra, eles têm o tamanho deles bem reduzidos, por causa do potencial galáctico. Mas isso era um resultado esperado, isso é só, enfim, cheque de sanidade mesmo. E isso é o que eu falei dos aglomerados vermelhos ali. Os aglomerados que estão virados para a pequena nuvem, eles estão se tornando mais esparsos ali, eles estão sendo esticados. E essa é a parte onde a gente está agora comparando as massas e tamanhos com mapas de potencial galáctico para tentar realmente poder fazer uma afirmação quantitativa, sair do qualitativo e passar para uma afirmação quantitativa. O potencial galáctico aqui é tantas vezes menor do que do outro lado oposto, enfim. Essa é a parte onde a gente está agora. A gente também, na pequena nuvem de Magalhães, a gente conseguiu detectar gradientes de metalicidade e de idade radial, que indica que isso aqui é um mapa da pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães está para cá, e aí, se você olha a pequena nuvem e divide ela nesses intervalos, por exemplo, essa parte aqui, que é o West Halo, aqui que é onde tem a ponte, e aqui que é Counter Bridge, enfim,
se você faz essa divisão, você vê que cada um deles vai ter um gradiente diferente de idade e metalicidade. Isso indica que cada região dela está sendo sendo dissolvida de uma maneira diferente pelas forças de maré. Okay? Então isso é algo que o Bruno Dias está investigando, ele também a gente está fazendo um artigo exatamente examinando aqui os gradientes de idade e metalicidade aqui na pequena nuvem, que é onde o trabalho já está mais avançado. Isso aqui é uma comparação da relação idade-metalicidade, por exemplo, que a Parisi compilou em 2015. Cada uma dessas linhas aqui pontilhadas, tracejadas, é um modelo diferente que indica algum tipo de merger, algum histórico diferente de formação para a pequena nuvem. E é uma zona aqui, você vê que é uma zona total. E a gente pegando aqui, um dos problemas que a Parisi tem é a heterogeneidade dos dados dela. Esse ponto foi observado com um telescópio de 60 centímetros, banda visíveis, esse daqui no infravermelho, esse daqui, enfim, ela coletou dados da literatura. E, naturalmente, isso é heterogêneo. Okay? Aqui não. Todos esses pontos foram colocados no gráfico por nós. Cada um desses é um cluster que a gente observou, a gente determinou a metalicidade e a idade usando o nosso ajuste lá, MC, enfim, que a gente confia, no Monte Carlo. E a gente vê que, não, de fato, tem esse modelo aqui, que é a linha sólida aqui, que parece ser um pouco melhor do que os outros para explicar a relação idade-metalicidade da pequena nuvem. Então, isso está incluído lá no artigo que o Bruno está preparando. E aí, agora a gente está na nossa lista aí para acabar de tentar ver como as forças de maré estão destruindo os clusters, né? Como que é o efeito delas na estrutura, ver o enriquecimento químico aí na parte externa das nuvens, explorar o histórico de formação estelar e determinar um mapa 3D do disco da grande nuvem. Isso é algo crucial aqui, que é um dos nossos principais objetivos. A gente sabe que o disco da grande nuvem ele é inclinado assim, e a maioria das pessoas, quando vai fazer um ajuste de isócrona, fala assim, não, a LMC está um módulo de distância 18.5 e fixa a distância. A gente não, a gente está fazendo o nosso ajuste lá no Monte Carlo, o ajuste de isócrona, todos os parâmetros são livres. E a gente consegue detectar pequenas diferenças de distância. E aí o ponto é que quando a gente tiver um círculo em volta da grande nuvem inteira, a gente está trabalhando nisso, a gente vai ver se esse círculo que a gente tem, se as distâncias são condizentes com o disco inclinado, assim, que é o que a gente espera ver. A parte norte tem que estar um pouco mais distante do que a parte sul, porque ele tem essa inclinação. Okay? Isso é o que a gente espera, e se a gente conseguir vai ser genial. Mas bom, ainda está no nosso to-do list aqui ainda. Acabar de fazer ajuste de isócrona em 150 aglomerados. Ok, então ainda tenho, deixa eu ver, pouco tempo, 8 minutos para falar disso daqui. Esse é um segundo projeto que eu estou desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo esse eu estou fazendo em colaboração com o pessoal na França e no Reino Unido, na Universidade de Exeter, no Reino Unido, e na Universidade de Grenoble, na França. Então a gente fez um artigo em 2016 explorando o complexo de signos. Signos é uma região de formação estelar que ela é complexa, porque você tem a associação OB2 aqui no meio, você tem essa nuvem gigantesca aqui em cima que ainda está formando estrela, e você tem essa nuvem aqui embaixo que também está formando estrelas. Essa parte no meio é mais evacuada, que é essa associação. Então, supostamente, a formação estelar começou aqui no meio e seguiu sequencialmente para dentro das nuvens, supostamente. Okay? Então, mesmo essa parte no meio e as duas componentes aqui, elas têm vários objetos densos. Okay? Vários aglomerados sendo formados ali, aqui embaixo, e vários aglomerados jovens aqui no meio. Então, aqui é uma imagem Spitzer, a anterior era Herschel, então aqui é milímetro, né? Quase submilimétrico. Aqui não, aqui já é infravermelho médio, você já consegue ver algumas estrelas. E bom, por causa da posição de signos, ele está numa região onde você está vendo o braço espiral da galáxia assim, ó, em profundidade. Então ali, bem nessa região onde está signo, você tem várias estruturas na mesma linha divisada. Várias regiões de formação estelar. Então, são regiões jovens, porque estão dentro do braço espiral. E como a gente está vendo ele tangencialmente, está tudo tudo enfileirado ali. Então quando a gente olha em projeção, é muito fácil confundir, ok? Então isso torna essa região extremamente difícil de estudar. Aqui tem
Eita. Esse mapa mostra como a velocidade radial, que é uma das principais maneiras de se determinar a distância a partir de informação de rádio, é através da velocidade radial das nuvens. Okay? Você pega o gás ali, determina a velocidade radial, e aí, usando um modelo galáctico, você consegue estimar qual é a distância. O problema é que, como a gente está vendo tangencialmente o braço espiral, velocidade radial ela pode dar um range de distâncias enorme aqui. Porque realmente é como se fosse essa curva aqui. Você está no topo da curva aqui. Então, qualquer variação na sua velocidade radial corresponde a uma diferença de distância enorme aqui para os modelos. Okay? Então, rádio, essas distâncias cinemáticas que a gente chama, não são muito confiáveis. Okay? Extinção pode chegar a 30, o que significa que o Tchumá só chega em estrela B5. Okay? Então, para isso a gente... tem aí uma dúvida se Cygnus é uma única região de formação estelar gigante, como eu falei no início, ou se não, se são várias regiões enfileiradas, okay? A diferentes distâncias. E aí tem vários artigos aqui, uns dizendo, não, é uma única região, outros dizendo, não, eu achei 3 velocidades diferentes aqui, vão ser 3 regiões, enfim, tem artigos aí que estão disputando aí qual é a história dessa região. Então, para isso, a gente conduziu aí várias campanhas observacionais. A primeira começou em 2008, bem aqui no centro da associação, com o UCURT. Foi uma campanha de monitoramento. Foram 100 noites que foram sendo... Essa região de 1 grau quadrado foi monitorada por 100 noites. Essa bola aqui ó, é a associação, aqui é a nuvem norte e aqui é a nuvem sul. E aqui tem outras associações, Cygnus OB9, OB8, mas a gente está interessado nessa daqui por enquanto. Esse é um mapa de emissão em poeira, AIRAS aqui. Dá para ver que o meio aqui é bem evacuado. Então a gente tem dados de 2008 desse meio aqui, que a Julia Roquette está processando, ela está na Universidade de Exeter. A gente tem 2 campanhas aqui, em 2008 e em 2017, e a gente está tentando obter períodos. A gente está fazendo uma análise da evolução do momento angular das estrelas jovens. Então a gente sabe que elas têm um fenômeno de freamento, porque a estrela, quando ela é formada, ela gira muito rápido, e conforme ela vai evoluindo, ela vai freando aí. E a gente está tentando estudar essa evolução do momento angular usando essas 2 campanhas de monitoramento. A Júlia está responsável por isso. Então tá aí. Além disso, a gente vai determinar aí os parâmetros dos clusters embebidos, que já são interessantes por si só. A gente quer investigar a IMF, a fração de estrelas que tem disco, porque isso é uma outra parte interessante, são dos discos. Essas estrelas jovens, elas têm os discos, que é onde vão formar os planetas, ok? Então é interessante estudar como que esses discos são dissipados, como que é a fração deles que sobrevive, como esses discos sobrevivem ou não ao ambiente hostil ali dentro do cluster. Okay? Enfim, estrutura, taxa de sobrevivência, e ver por gradientes de idade tentar explicar aí um cenário de formação estelar para a região. Então esse é um mapa que eu mostrei lá no início, onde a gente detectou vários clusters aí. A gente conseguiu ir 6 magnitudes mais fundo que o TMAS. Esse negócio não vai. Esse é um dos clusters que a gente achou, LK14. Essa é uma imagem Spitzer, um composto Spitzer. Esse é um composto da nossa fotometria, das nossas imagens com a WIRCAM. Tem muitas estrelas. Aí a gente fez toda uma análise, calculou a extinção, descontaminou, fez perfil de densidade radial para determinar a estrutura, função de luminosidade, função de massa, enfim. No fim a gente viu que pelo menos para essa região, esse estudo que eu mostrei é na região norte, ok? É naquela nuvem que está mais acima. Essa região aqui, que eu chamei de First Survey. A Júlia ainda está processando esses dados. Então, essa da parte norte, a gente já conseguiu. A gente viu que, enfim, os clusters são muito compactos, os clusters embebidos, que a gente não conseguiu detectar subestrutura, eles são todos bem redondinhos. Todos esses clusters que a gente achou, eles parecem que eles nascem com segregação de massa, muitas estrelas massivas no centro e as estrelas menores mais para as bordas. E a gente vê que depois de 4 milhões de anos, eles se misturam muito rapidamente. Então a evolução dinâmica deles é rápida.
a gente viu que esses caras, 2 clusters, são os mais velhos da região, que parece que ter iniciado a formação estelar nessa região norte. Eles têm mais ou menos a mesma idade de Cygnus OB2, 10 milhões de anos. Então, a afirmação de que foi Cygnus OB2 que iniciou a formação estelar nessa região pode não estar correta, porque a gente tem 2 clusters lá que são tão velhos quanto Cygnus OB2. E mais importante, a gente encontrou, desses 12 aglomerados que a gente estudou, eles estão em 3 layers diferentes. Eles estão distribuídos em 3 layers diferentes. Um em 0.7 kPa, 700 parsecs, que é uma nuvem que está no foreground, que chama Cygnus Rift, que a gente consegue ver ela. Em 1.4 kPa, que é de fato Cygnus OB2, é a distância da associação. E tem um grupo em 3 kPa, mais ao fundo no braço, espiral. Okay? Então, isso um pouco que meio que põe por terra o claim de pelo menos 2 artigos anteriores que disseram que não, isso é uma única região de formação estelar, que inclui Cygnus OB2, Cygnus Sul, Cygnus Norte, tudo isso uma vez já foi uma grande nuvem molecular gigante. Não, não pode ser. Okay? Então, no meio, eu acho que meu tempo já acabou. Meu tempo já acabou agora. A Júlia está cuidando disso. Então, a Júlia Roquette está cuidando disso na Universidade de Exeter. Isso aqui é um mosaico, é um mapa que eu mostrei de brilho lá no início. Isso é bem no meio da associação Cygnus OB2. A gente já tem, para essa associação Cygnus OB2, clusters, são esses aqui que a gente está vendo. A Júlia está fazendo curvas de luz para todas as estrelas, porque a gente tem 2 campanhas observacionais de monitoramento, de 110 noites. Nós temos curva de luz para todas elas. Então a Júlia está fazendo isso. Essa daqui é uma campanha de observação na parte sul da nuvem. Agora a gente observou a norte, foi o primeiro artigo. A gente está trabalhando no meio da associação e nós coletamos esse dado aqui em 2016 da parte sul ali, a nuvem embaixo. Então tem todos esses campos aqui, são uma imagem do Spitzer, mas nós coletamos dados com o CFHT de cada uma dessas bolinhas verdes é um cluster embebido. Okay? E a gente mal tocou nesse dado ainda. Já processei os dados, a fotometria já fiz também. Isso é um cluster, dá para ver aqui filamento aqui, gás sinacretado aqui, outro fenômeno, uma outra estrutura aqui que esqueci o nome desses cometary, enfim, tem um nome para essas caudas de cometa. Quando você tem uma estrela ionizante, ela gera como se fosse essa cauda aqui. Mas enfim, esses dados, esse é um cluster, enfim, desse dado do Cygnus Sul. A gente praticamente não fez nada, eu acabei de fazer fotometria desses dados. E o que a gente vai fazer é comparar os parâmetros que a gente vai obter para esses clusters que estão nessa região sul, como estrutura, distribuição de massas, idades, e também na associação de Cygnus OB2, e ver aí como que a universalidade da IMF se mantém nessa região, ou não. Ver exatamente as mesmas coisas, comparar aí a fração de sobrevivência de disco, a evolução do momento angular aí das estrelas, isso é algo super interessante, e tentar dar uma solução final para o histórico de formação estelar dessa região. Apesar da gente ter dado 2016, que a gente ainda não começou a trabalhar, a gente só tem a fotometria, a Júlia está extremamente gananciosa e já submeteu um proposal parecido com esse para explorar Carina, na região de Carina, em 2020. A gente acabou de submeter esse proposal. Mas é isso, muito mais dado do que a gente consegue trabalhar. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Perguntas? Pelo que eu entendi, no primeiro caso, lá no primeiro estudo que você estava fazendo, vocês... Nem sei se... Não, eu consigo te ouvir. Então, pelo que eu entendi, vocês pegam... Vocês fazem detecção de um aglomerado, né, pela forma como ele está compacto, né, na imagem. Nas nuvens de Magalhães, a gente já sabe onde os clusters estão, porque o Eduardo Bica, lá da URGS,
Rio Grande do Sul, passou a vida inteira catalogando objetos nas nuvens de Magalhães. Ele tem um catálogo de mais de 10 mil objetos, que ele foi olhando nas placas fotográficas, no olho lá e achando. Acredita, o olho ainda é melhor do que qualquer algoritmo que você usa. Você só tem que ter alguém que vai ficar olhando as placas. E o Bica fez isso. Okay. Não, eu pergunto isso porque eu acho que lá no slide 13, você... Pode falar. Aí você mostra as estrelas do cluster, né, em ascensão reta e declinação, e você coloca embaixo estrelas do campo. E aí eu fiquei pensando assim, tá, e como é que você separa isso? Isso já foi separado. Então, o ponto é... deixa ele voltar. Quando você vai fazer essa descontaminação, você precisa de uma amostra que representa a população que é majoritariamente do cluster, e uma população que é majoritariamente ou unicamente de campo. E aí você usa um processo como se fosse aprendizado de máquina, não é nada sofisticado. Você diz, olha, o campo está nessas posições aqui do CMD, e eu sei a densidade de estrelas de campo em cada posição do CMD. Aí eu venho nesse CMD, e em cada um lugar eu vejo nesse cara qual que é a densidade de estrela de campo, e eu vou lá e removo as estrelas, para limpar e gerar esse cara aqui. Então, para isso eu tenho que ter essa bola vermelha que dá o CMD do cluster, desse daqui, essa região azul que dá o CMD do campo, e essa daqui que vai ser as estrelas que estão dentro do cluster menos as estrelas do campo. Mas claro que toda a diferença de área, tudo isso é computado, né, é levado em conta quando você vai fazer essa análise estatística. Você leva em conta que essa área daqui é muito maior do que essa e tudo. Mas qual que é o princípio por trás? É você dizer, esse campo aqui está por trás desse cluster aqui. Então a ideia é que por trás desse cluster eu tenho esse campo. E aí eu consigo vir e subtrair essa população dessa daqui. Entende? Eu tenho uma amostra da população de campo aqui que eu subtraio dessa. Aqui eu tenho cluster mais campo. Aqui eu tenho só campo. Aí aqui eu subtraio o campo de cá e tenho só cluster. Não sei se ficou claro. Peraí, aquela imagem embaixo ali... Isso é uma mesma imagem. O campo de controle, você colocou todas as estrelas, estando cluster ou não? Aqui não tem cluster. Sim, eu admito, é uma hipótese inicial, não há cluster aqui. Entende? Poderia ser mais longe. Você tem razão, poxa, está muito perto, deve ter uma estrelinha do cluster aqui. Tem, mas o que importa é a estatística. Aqui, majoritariamente, é campo. Entende? O ideal seria que isso fosse um pouco mais longe, mas você vê, minha imagem acabou, a imagem só vem até aqui. Então, se eu tivesse mais cobertura, certamente eu colocaria isso aqui um pouco mais longe. A minha amostra de campo um pouco mais longe, para ter certeza que eu não estou pegando nada do cluster. Okay? Mas você tem que lidar com o que você tem. E nesse caso, eu só tenho essa imagem. Isso é um campo do Hubble, a propósito. Essa é uma imagem do Hubble, desses dois aglomerados. E eu tenho uma outra pergunta que você, quando você está fazendo fotometria para as estrelas de um cluster, ou para as de fora, enfim, não sei se você compara de alguma forma, você faz alguma modificação na abertura ou Não, então, a gente não distingue, a gente faz fotometria na imagem. Não importa se é cluster, o que tem na imagem. E o que a gente tuna a nossa PSF, né, a gente faz fotometria PSF, a PSF é completamente adaptada para as características da imagem. Então a gente vai pegar as estrelas lá aleatoriamente, vai construir a PSF da imagem e vai fazer a fotometria da imagem inteira, campo, cluster, tudo. Tá. Vocês não fazem tipo uma abertura com estrelas? Não. Quer dizer, a gente fita, né? Primeiro a gente escolhe as estrelas brilhantes, isoladas na imagem, isso é feito automaticamente, e usa elas como modelo. A partir delas você constrói um perfil de brilho, que a gente chama de PSF, Point Spread Function. Esse perfil de brilho é o mesmo para todas as estrelas da imagem. Você só tem que escalonar ele para a altura de cada estrela. Uma estrela vai ser mais alto o brilho, a outra vai ser mais baixa. Mas a largura, a meia altura, isso é característica da imagem, do detector e da noite. Então vai ser a mesma para todas as estrelas. Uma vez que você pegou essas 20, 50 estrelas e determinou seu perfil de brilho
que chama PSF. Você pode ir em cada estrela e fitar essa PSF e integrar analiticamente, é uma função analítica. Você integra ela e obtém o fluxo total. Então a gente não faz abertura. O que a gente faz é fitar a PSF em cada estrela. E a gente faz isso, é um pouco mais robusto, porque você pode, uma vez que você tem essa função analítica, que é a PSF, né, da imagem, você pode fitar ela em todas as estrelas que você conseguir. Detectei todas essas estrelas. Aí o que você faz? Você constrói uma imagem artificial e subtrai cada uma dessas estrelas que você achou. Então, às vezes, você tem uma estrela muito brilhante, você fitou, obteve a magnitude dela, o que você faz? Gera uma imagem que tem essa estrela e subtrai da imagem original. Você vai remover essa estrela. Você vai ter uma segunda imagem que vai ter removido todas as estrelas brilhantes. Aí você vai ver um monte de pequenininha que estava no halo, na asa dela, que você não conseguia ver antes. Então, a gente faz isso 3 vezes. Primeiro, detectando só as mais brilhantes, remove ela da imagem, faz uma segunda passada para pegar umas intermediárias, remove ela das imagens e aí pega só as mais fraquinhas. Então são 3 passagens. Você só consegue fazer isso quando você faz PSF. Com abertura não dá. Então por isso que o PSF é tão robusto. Fui apertando aqui. Tudo jóia? Olá. Eu perdi o iniciozinho, então eu corro o risco de fazer alguma pergunta que você tenha falado. Quando você, quando você colocou ali na sua lista de coisas para fazer ainda, né? Era uma das perguntas que eu tinha, estava ali na sua lista, que era você estudar a universalidade ali da distribuição, né? Então, quando você olha para associações OB, por exemplo, e principalmente numa dessa como signos, né? Em outras grandes também, em Órion, Scorpion, sei lá, que você vê que tem o número de estrelas B é muito maior do que em outros lugares ali. Então, quer dizer, você já quebra, né? Provavelmente você quebra essa... Pode ser. A gente tem essa ideia que fala, poxa, em signos tem muita estrela O. Todas as associações OB, né? Tem muita estrela O. Mas o ponto é, será que você observou fundo o suficiente para ver as de baixa massa? As de baixa massa. Porque as O você vê com Tilmas, você vê com placa de 20 anos atrás, você vê as estrelas O. Então você olha e fala, puxa vida, tem muita estrela O. Mas você só consegue dizer sobre a EMF quando você vê as de baixa massa também, e comparar aí a quantidade, né? Mas se você pega um aglomerado de estrelas de baixa massa, uma associação, um grupo de T-Tauris e tal, que você só vai ver as estrelas de baixa massa, quer dizer, aí você não vê nenhuma estrela dele, mas ela vai se formar em complexos menores. Né? Você tem razão. Tem algumas associações, e a de Touro é uma delas, que é completamente anormal, que não tem estrela de alta massa. Em Touro, né, onde tem as T-Tauri lá, as clássicas, não tem estrela de alta massa. E tem até uma teoria de que o processo de formação estelar ali foi diferente. Foi muito lento, porque tem campo magnético, então atrasou, difusão bipolar, um monte de coisa que eu nem entendo direito. Enfim, tem umas teorias que explicam que ali teve um processo de formação anormal. Foi extremamente lento e tudo. Então, mas até onde eu já vi, por exemplo, alguns clusters em Órion, esses em signos, outros em outras partes da galáxia, esqueci um que eu estudei com um aluno do Alexandre. Enfim, quando a gente leva tudo em consideração, em completeza e tudo, a gente sempre cai em 2.3, o expoente de Salpeter lá. Então, por isso eu estou dizendo, é difícil assim, escapar dele, pelo menos até onde eu sei. Isso para clusters bem jovens, né? Quando você já chega em... É fundamental, né? Porque você está na IMF mesmo. Agora, quando você vai para aglomerado mais velho, é difícil dizer, porque ele pode ter evaporado estrela, ele pode ter tido encontro com outros, pode ter tido truncamento. Mas, sim, você tem razão. Tem exceções. Outra pergunta na verdade, que eu achei muito interessante aquele resultado que você mostrou dos gradientes radiais variando ali, né? Em torno da pequena nuvem. Exatamente. Em SMC, que você mostrou, isso, né? Aquela pequena figura. Nuvem. Então, porque assim, tem uma discussão dos gradientes radiais na nossa galáxia, né? E aí tem uma complicação, porque a gente pega assim, radial, só vê a distância ao centro, exatamente. Um D agora, também o quanto que a gente observa, né? Se você for olhar axialmente, disco, né? Exatamente, na direção para fora do disco,
quanto mais longe você vai, você está cobrindo ali, você pode ter uma diferença azimutal ali, grande, mas, assim, parece também, eu já vi uns artigos e ninguém até hoje encontrou nenhum gradiente azimutal. Entendi. Né? Mas encontra sempre alguma coisa O radial. radial, ele é antigo, assim, eu lembro tem um debate também ali, o pessoal nunca está muito satisfeito nem com o 0.3, nem com o 0.7, mas 0.03 ou 0.07, mas azimutal ninguém até o momento assim encontrou nada, mas você acabou de mostrar ali que parece MC, que é pequenininho ali e tal, você vê porque a gente está vendo a galáxia toda por fora, da nossa porque eu a acho gente que não porque vê, quando a gente olha para a nossa como, galáxia, exatamente. se você põe um mapa da galáxia vista de cima, assim, e plota os clusters que a gente conhece, é uma bolinha assim em torno do Sol. Então a gente só tem informação da vizinhança solar. É muito pequenininho. Quando você faz a direção para fora do disco também é super restrito. Ali, né? É super restrito. Então a gente não consegue ver longe o suficiente para ter. Essa é a vantagem de você estar vendo a galáxia de fora, igual a gente vê a SMC, né? Você vê de fora, de cima, tá projetado, aí você consegue ver tudo. Agora você está dentro, igual quando a gente está dentro da nossa galáxia, é super complexo. Mas eu acredito que deve ter gradiente azimutal, com certeza. Mais perguntas? Francisco, você mostrou alguns CMDs no óptico e no infravermelho. Você, qual que te dá mais restrições aí ao seu idade de metalicidade para os clusters, no óptico ou no infravermelho, ou a combinação dos dois? Então, e se você consegue quebrar desde a inerescência? A gente está começando a explorar essa possibilidade nesses ajustes MC-MC. Mas o que a gente viu com apenas 3 bandas, quanto mais bandas você tem, pior fica. Então, por exemplo, se você faz o ajuste aqui nesse plano, V por V menos I, é 2D. Você tem ali um ajuste de isócrono. Se você muda e faz V por B menos V, dá ligeiramente diferente. Se você tenta fazer com os 3 juntos, porque o programa consegue, você bota uma dimensão a mais ali, agora você tem B, BV e VI, 3 dimensões ali. Ele ajusta e acha outro valor. Então, até a gente não sei se tem alguma coisa de extinção que a gente tem que fazer um tuning muito fino, mas os valores não é que são totalmente de outro mundo, não, eles são compatíveis, assim, são perto, mas a gente gostaria que convergisse para uma coisa única. E se você vai para infravermelho, aí fica mais diferente ainda, aí as diferenças começam a ficar maiores. Fora da barra de erro, começa a ficar algo que realmente... Você tem J-H e você está muito pouco sensível à extinção aí, né? Exato, J-H, essa é a vantagem para aglomerados jovens. Sim, aí exato, não é extinção. Eu pensei nisso aqui, né, para esses no óptico. Mas se você compara, por exemplo, para a mesma população, esse ajuste nas bandas infravermelhas e esse, faz um ajuste automático e tudo, a gente já fez isso. E dá metalicidades, dá valores diferentes. Assim. Não muito, não coisa de outro mundo. Mas você não consegue explicar simplesmente pela barra de erro. Então você tem que falar, poxa, deu ligeiramente diferente aí. Por quê? E aí a gente ainda não sabe direito. Pode ser problemas, por exemplo. Enfim, a gente está fazendo um monte de hipóteses aqui. Aí, só de usar a isócrona já é uma delas, porque a gente assume que essa isócrona ela está perfeitamente ajustada a todos os bandpasses de cada filtro. Então, enfim, pode ser um problema aí na hora de convoluir, porque a isócrona ela é feita no plano teórico, luminosidade e temperatura. Eles convoluem ela com os filtros, não sei o que, para chegar nas magnitudes. E, enfim, isso envolve lei de extinção, um monte de coisa, enfim, tem um monte de coisa por trás aí que a gente simplesmente pega a isócrona e ajusta, que a gente não sabe se é real. Por exemplo, aqui, essa fotometria do VMC, ela tem 1.0. O VMC foi calibrado, a fotometria foi calibrada com um 2MES que foi calibrado usando Vega. Aqui a gente está no óptico, a gente mesmo faz a nossa calibração, qualquer diferençazinha de 0.0 vai mover o CMD inteiro para baixo ou para cima. Então tem várias variáveis que não estão propriamente propagadas no erro final. Então, por exemplo, a gente não está levando em conta
problemas, pequenas diferenças de ponto zero, qual que é a incerteza de ponto zero, qual que é a incerteza disso. Tudo isso, se a gente conseguisse propagar tudo isso para o resultado final, talvez nossa barra de erro crescesse o suficiente para englobar tudo isso. Mas um dos problemas que a gente está tendo com o MCMC é que a barra de erro é muito pequena. As barras de erro que saem do Markov Chain são bem reduzidas, assim. E a gente ainda está um pouco, será que isso é real, será que não é? Mas eu acho que é por conta disso. A gente não está propagando todas as fontes de incerteza que a gente tem e julgando aqui na hora de fazer o ajuste. É mais ou menos por aí, eu acho. Ok. Continuando. O SMC tem muita espectroscopia também, né? Você não falou muito sobre se você pode, por exemplo, juntar a informação espectroscópica que você tem, particularmente o Bruno está fazendo isso. Abundância, né? Porque aí você pode vincular. Você tem completa razão. A gente não negligenciou isso, é só que não é a minha praia, mas deixa eu ver se eu acho algum slide aqui do trabalho do Bruno. Então, o Bruno Dias, a gente tem espectros, até o Bruno está liderando campanhas com GEMOS, com Gemini, usando o GEMOS, para fazer espectroscopia multi-objeto das gigantes. E ele obtém, a gente já tem uma metodologia que é usar a linha de tripleto de cálcio para calibrar a abundância. E isso dá um vínculo, que essa é uma das outras vantagens de você usar o Markov Chain. Você consegue pegar essa informação da abundância que vem do espectro e botar como informação prior lá. Você fala, olha, a minha metalicidade, eu já sei quanto ela vale. Ela está nesse range aqui. E isso dá um peso lá na hora que ele vai fazer o ajuste. Que, como você sabe, essa informação, ele pesa esse resultado um pouco mais. Então, sim, a gente já tem todos os clusters dessa parte aqui, do West Halo, a gente já tem espectro para quase todos esses aqui. E o Bruno está fazendo um paper dessa região aqui, do West Halo, com os clusters dessa parte. Que essa parte parece que ela tem uma... cadê esse? Tem aqui. Ela tem um gradiente bem... de idade aqui, bem anormal, assim, diferente das outras regiões, que parecem mais planas aqui. Enfim, e isso parece que ela tem um histórico de dissociação diferente das outras, porque é uma parte que está oposto aqui da grande nuvem de Magalhães, né? Então a grande nuvem está para cá, e isso é como se fosse uma parte que está ficando para trás aqui, é como se fosse o rabinho aqui. Então a gente acha que essa parte realmente ela tem um histórico aí de dissociação mais acentuado do que o resto. E provavelmente os gradientes são mais dominados pela idade, não a metalicidade. Aqui na parte da idade a gente já viu claramente. Na parte da metalicidade eu ainda não tenho certeza. Uhum. Mas eu acho que esse diagrama aqui que o Bruno fez, ele é para os clusters do West Halo. Então aqui não são todos os clusters da SMC, são os clusters de uma dessas regiões. E eu acho que é o West Halo. Então ele tem uma relação idade-metalicidade própria. Que esses modelos aqui, essas quedas aqui, né, com essa certa idade aqui, você tem essa queda de metalicidade em 3 bilhões de anos, indica que, de fato, em 3 bilhões de anos aconteceu alguma coisa que enriqueceu aí os clusters dessa região. Então isso tem a ver com algum merger, alguma colisão, alguma coisa que enriqueceu os clusters, o conteúdo químico dos clusters aí. Uhum. E a última, se você encontrou alguma estrela super massiva? Já, várias vezes. Mais que 100? Ah, não, nunca. Supermassiva, sei lá, 50. Para mim, mais de 20 já é enorme. Mas não, só 20, 50, por aí. Mas tem um cara... Quem é? Oi? Não lembro. Exato. E tem alguém no nosso grupo, na USP, e em Exeter, que são os caras que gostam só de estrelas O. Então toda vez que a gente acha alguma, a gente fala assim, olha, achamos uma estrela O aqui. E aí, sei lá, eles vão se divertir, tirar espectro, sei lá o que eles fazem com elas. Mais alguma pergunta? Eles estão gravando, é melhor fazer no microfone.
Para tentar também compreender melhor um complemento da pergunta que o rapaz estava aqui fez, isso já saiu. Sobre aquela questão da separação entre as estrelas do campo e as estrelas do aglomerado. Para você fazer isso, você vai definindo raios ali no núcleo e também mais separadamente. E esse raio de maré, esse último raio, que são já as estrelas que estão ali bem na fronteira, na iminência de sair do aglomerado ou não, o quão preciso deve ser esse raio para que, quando você for fazer essa subtração, né, você ter essa informação de seu aglomerado mais precisa, porque pelo que o centro do aglomerado ali, visualmente ou até na contagem de estrelas, é mais fácil você fazer essa análise. Mas quanto mais você vai indo para as regiões mais externas, para você fazer essa remoção. Entendi, você está coberto de razão. Não é fácil você descontaminar só a região exterior, como você está fazendo em anéis, né? Exato. Você vai descontaminar de fora, depois mais para dentro. Deixa eu achar o slide aqui. O ponto é que o raio de maré do cluster, ele costuma ser tão grande, que você tem poucas estrelas. Ali já é campo. O raio de maré você já está no campo, e você tem uma ou outra estrela do cluster e o resto é campo. Então, quando você pega o raio de maré e pega um anel para dentro dele, que é um anel que está bem na borda do cluster, e compara com o campo, eles são praticamente idênticos. Então, se você subtrai um do outro, muitas vezes não sobra nada. Mas tudo bem, porque é assim que tem que ser. No raio de maré, se você vê a densidade de estrelas aqui, olha, imagina aqui, bem aqui na bordinha aqui, você faz um anel aqui, quantas estrelas você vai ter do cluster? São esses pontinhos verdes. Sei lá, você vai ter 5 estrelas do cluster e 200 do campo. Se você faz isso aqui, faz um diagrama com as estrelas nesse anel e compara com a região do campo, vai ser praticamente igual. Vai ter 5 estrelas a mais. E se você subtrai uma da outra, possivelmente vai sobrar nada. Mas por que é importante você ir longe aqui no cluster? Porque muitas vezes você vai ter uma estrela brilhante, uma estrela massiva, que está bem afastada do centro. Essa estrela é que te dá, por exemplo, essa estrela aqui, ó, ou essas duas aqui. Se você não tiver essas 3 estrelas aqui, você não consegue fazer um ajuste tão bom aqui de isócrono, entende? Na verdade aqui, né? Tem muita estrela. Eu acho que eu tenho um exemplo melhor. Muitas vezes aqui em cima, aqui você tem muitas, mas muitas vezes você tem 1 ou 2 estrelas aqui em cima. E essas estrelas nem sempre estão no meio do cluster. Às vezes elas estão mais afastadas. Então é importante você ir longe, mesmo que vai sobrar 1, 2, 3 estrelas, porque pode ser 1 ou 2 estrelas que dá um vínculo aqui em cima que vai te permitir ajustar a isócrona. Porque sem essa estrela você não ia saber. Você não ia conseguir ajustar a isócrona de jeito nenhum. Se você não tem essa parte de cima aqui, ó, e a gente já viu clusters assim, porque satura, né? Essas estrelas aqui, se elas estivessem saturadas, cara, daqui você não tira idade nunca. Porque você pode ter uma reta que sobe, uma isócrona que sobe, uma que é um pouco mais inclinada, uma que é mais, uma que é mais. Você tem que ter uma estrela brilhante aqui para te dizer onde vai estar o turn-off. Senão você não consegue. Fica totalmente degenerado. Então, uma estrela que você põe aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso é importante você ir longe. Porque muitas vezes elas não estão no centro. Às vezes elas ficam mais afastadas, assim. Exato. Então, não tem nenhum problema você chegar num anel que não tem estrela quase nenhuma. Se tiver uma estrela brilhante ali, valeu a pena. E nesse gráfico aí também você tem outro problema, né? Você tem 2 aglomerados, um próximo do outro. Próximo do outro. Que aí não são completamente redondos, né? Tá um pouco elíptico aqui já. Exato. E esse maiorzinho ele também tá um pouco mais espaçado, então. Mais gordinho do que o outro. Para resolver isso, só com esse método que você realiza aí, você acha, não diria acha, mas é suficiente, ou você, se tivesse dados de movimento próprios, velocidades radiais desses objetos, se aprimoraria mais os seus resultados? Claro que aprimoraria, mas movimento próprio é algo muito caro. Se não vier do Gaia,
Se o Gaia não chegar aqui, eu acho que aqui não chega. Não, na nuvem de Magalhães, muito longe. Não tem movimento próprio nas nuvens de Magalhães. Então você viu que em nenhum lugar da minha apresentação mostrei nada do Gaia, porque não tem. Se não tem Gaia, primeiro, onde tem nuvem, porque o Gaia é em ótica, banda ótica. Então ele não entra em nenhuma nuvem. Qualquer região de formação estelar, esquece o Gaia. E muito longe. Aqui, por exemplo, na nuvem de Magalhães não chega. No bojo galáctico não chega. Você quer estudar estrelas dentro do bojo da nossa própria galáxia? Tem o pessoal lá, alguns colaboradores que estão estudando, não chega, por causa da extinção. É banda visível, Gaia, no bojo tem muita extinção, não chega. E aí sim, se você tivesse movimento próprio, claro, aí pronto, aí acabou o problema. Aí você não precisa de nada disso que eu fiz aqui. Ó. Isso aqui é movimento próprio pobre. Quando você não tem movimento próprio, você faz isso. Se você tivesse movimento próprio, você não precisa fazer isso. Você vai e vê no diagrama do Vector Point, no VPD, e separa, porque cada cluster vai ter um movimento diferente. Então você pega o que eles chamam de VPD, e você vai ver que as estrelas desse cluster iam ter um movimento para algum lado, as estrelas desse cluster iam ter um movimento diferente. Enfim, dificilmente elas vão estar... Pode ser que elas estejam exatamente na mesma direção, mas certamente, mesmo se elas tiverem a mesma direção, se os dois clusters estão ligados, estão se movendo juntos, pode ser que o movimento próprio das duas tenha a mesma direção, mas vai ser diferente do campo. Então você sempre consegue se livrar do campo. Então você não precisa disso daqui, com movimento próprio, entende? Você precisa quando você não tem movimento próprio. Então, a gente já fez isso com movimento próprio. Ajuda, mas normalmente o movimento próprio sozinho já é capaz de descontaminar. Se você usar os dois, esse tipo de descontaminação e o movimento próprio, vai ficar um pouquinho melhor. Mas um pouquinho melhor. O movimento próprio sozinho já ia fazer a maior parte do trabalho. Ok, já uma outra pergunta. Ok. Você tinha falado que as placas fotográficas, aproximadamente 10 mil objetos? Foi isso? Foi 10 mil? Não. 10 mil aglomerados nas nuvens de Magalhães. Se você considerar as duas nuvens, acho que tem uns 10 mil aglomerados ao todo. Catalogados. Né? Porque tem alguns, a partir do infravermelho, se descobrindo esses aglomerados mais embebidos, assim, no visível você não enxerga nada, né? Mas quando você faz, como eles ainda estão encobertos ainda, quando você faz essa análise, essa observação... Mas na nuvem de Magalhães já tiveram vários surveys, né? Então já teve survey do Chumas nas nuvens de Magalhães e foi mais funda, o Chumas 6 vezes. E aí você tem vários surveys na nuvem de Magalhães, incluindo no infravermelho. Então muitos, até desses mais embebidos, muitos foram catalogados. Tem muita gente, o Bica, como eu falei, que dedica a vida em catalogar cluster da nuvem de Magalhães. E não é pouca gente não, tem muita gente. Então, claro, você sempre pode, se você fizer uma exposição realmente profunda, numa região de formação estelar, pode ser que você ache outros. Pode ser. Esses que eu estou vendo mesmo, eles seria aqui na nossa galáxia mesmo, mais próximo, 2 quilopassos. Não, na nossa galáxia, certamente, se você for em qualquer região de formação estelar e fizer um survey profundo, mais profundo que o Chumas, certamente você vai achar coisa nova. Porque eu já fiz isso 2 vezes, as 2 vezes deu certo. A gente integrou 20 minutos com um telescópio de 4 metros, CFHT, e você consegue ir 4 magnitudes mais fundo que o Chumas. Isso é gigante. Então, certamente você acha cluster mais fraco. Se você juntasse esses 2 CMDs aí, sem saber que eram 2 clusters, você conseguiria recuperar evidências de 2 populações? Exato. Sabe o que eu acho que ia acontecer? Você ia ter essas 2 sequências aqui. Quando você descontaminasse, você ia ter essa aqui em cima e essa aqui. Você ia ter essas 2 aqui, ó, essa e essa misturada. Então você ia ter aqui uma sequência principal, que é mais ou menos igual para os 2, e você ia ter 2 turn-offs, um aqui e um lá em cima. É isso que ia sobrar, eu acho. Eu acho que é isso que ia sobrar. Mas é um exercício que é interessante, eu não fiz. Eu não fiz, mas é fácil de fazer. Acho que eu vou fazer depois para ver o que sai. Uma última questão?
Eu tenho, Francisco. Pode falar. Naquele gráfico que você mostra, aqueles aglomerados que estão mais inflados devido à presença da pequena nuvem, você falou que então está vendo que tem a presença de um anel ali em torno, né? Mas vocês só analisaram a parte sul, né? A parte norte ainda tem que ser analisada? É isso? Exato. Esses clusters da parte norte foram observados mais recentemente na campanha de 2018. E na época que a gente publicou isso daqui, não tinha ainda. Então a gente está conduzindo essa campanha mais ou menos 50 horas por semestre que a gente consegue. A gente sempre pede 80, 100, normalmente eles dão metade, eles dão 40, 50. Então a gente já pediu e já ganhou tempo para observar esses aqui. Então esse semestre a gente estava planejando completar essa parte aqui de cima, a gente ganhou 59 horas, mas das 8 noites que a gente ganhou, 4 não abriu o telescópio por causa de umidade. Então a gente vai ter que pedir para o semestre que vem, porque ele não conseguiu completar essa partezinha. A gente já tem aqui, já temos aqui, mas essa parte aqui do anel ainda não temos e não vamos conseguir esse semestre. Vocês estão certos que deve ter um anel ou pode ser só um arco? Aqui pode embaixo? ser, a gente não está certo não. A gente vai saber se a gente achar propriedades similares ao longo do anel inteiro. Porque se isso ocorreu de uma colisão frontal das duas nuvens e ela criou esse anel, esses caras aqui vão ter propriedades mais ou menos uniformes, né? A gente vai ver aí uma uniformidade aí em propriedades, talvez metalicidade ou idade principalmente. Então isso que a gente quer ver, se esses caras têm algum traço disso. E você falou, eu acho que eu perdi, existe algum comportamento de idade com relação a esses aglomerados que estão na direção da pequena nuvem? Eles são mais velhos ou são mais novos do que os outros em geral? Então, ou não tem a grande nuvem, a gente só fez a parte estrutural ainda. Isso é algo que é um projeto que a gente está vendo. Na verdade, essa parte daqui que conecta com a ponte. Aqui conecta com a ponte de Magalhães. Né? Tem gás aqui, não dá para ver, não tem estrela, mas tem gás. E realmente, essa parte aqui, que é onde tem a conexão com a ponte, é algo que a gente quer explorar com mais detalhe. Mas aqui a gente só fez a parte estrutural ainda. A parte de realmente fazer o ajuste das idades e metalicidade na isócrona, a gente fez para pequena nuvem. Então, a gente começou na pequena nuvem, já tem ela quase inteira. E aí a gente vai vir aqui para a grande nuvem, a gente ainda não sabe. Mas a gente já tem os dados, já tem os métodos, a gente precisa de manpower para fazer, para trabalhar. Ok, então vamos agradecer novamente, Francisco. Valeu. Então, nos vemos em 2020 com o próximo ciclo de colóquios. Valeu. Esqueçam de assinar aí a lista de presença.